Estudantes reunidos pelo mesmo ideal, passe livre, qualidade pro ensino nacional. FHC sabota o plano, fez ensino pra demente, engravatados no Brasil, verdadeiros delinquentes. O plano de educação é um sistema autoritário, estudantes não têm voz, tá tirando de otário. E o governador prometeu é aberto a todo mundo. Quem quiser falar é só vir aqui, pessoal. Primeira coisa, eu gostaria de chamar aqui o professor de História, que se dispôs a vir aqui conversar com a gente para fazer uma análise rápida sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, se não tiver consciência, se não souber o que está fazendo, se não souber para onde vai, o que acredita, a gente acredita em qualquer coisa. E qualquer coisa não é bom, qualquer coisa não serve. A gente tem que saber o que a gente quer. Lembra que o país teve escravidão? O Brasil funcionou 300 anos em cima da escravidão. Senhores de escravos e os escravos. A classe média foi surgindo aí dentro, foi surgindo aos poucos dentro dessa sociedade polarizada, a elite e os escravos. A classe média, que somos aqui a maioria, somos trabalhadores, ganhamos salários, pagamos impostos, a gente tem muito motivo que reclamar sim. Nós precisamos exigir que os serviços públicos sejam de qualidade, sim. Nós precisamos exigir que os impostos sejam menores, sim. Mas a gente não pode comprar uma ideia que é colocada na nossa cabeça pela elite. Eu não vi nenhuma manifestação questionando os juros dos bancos, questionando as grandes corporações que dominam a gente. Eu não vi nenhuma manifestação no jornal, não passa uma pauta da esquerda, uma pauta que prega pela distribuição de renda, uma pauta que prega uma distribuição das terras, porque as terras desse país foram todas tomadas pela elite. Lembrando aqui, no nosso século XX, a gente teve duas ditaduras aqui dentro desse país. Certo? Lá em 37, do Getúlio Vargas, quem lembra do Getúlio Vargas aí? O cara fez uma ditadura e ele aproveitou um momento de instabilidade. Tinha-se dois grandes grupos ali, né? Um grupo ligado à esquerda e um grupo fascista. A gente estava em plena Segunda Guerra Mundial, né? O início dela. Então, o grupo ligado à direita começa a cogitar a classe média, assim como está acontecendo hoje. Certo? Esse grupo da direita começa a tomar a frente do movimento. A esquerda tenta se unir de todo jeito para tentar encontrar uma saída. Mas o oportunista, que era o governante da época, acaba dando um golpe em cima de todos. Então a desinformação, a falta de articulação nossa, favorece isso. E o pior, a classe média apoiou o golpe, aplaudiu o golpe. Na década de 60, a gente teve o nosso segundo golpe, um golpe militar, feito pelos militares. Os militares tomaram o poder num momento de instabilidade também. A gente tinha o governo do João Goulart, que tentava fazer a reforma agrária, que tentou aumentar o salário mínimo. Pintaram o cara como sendo o demônio e tomaram o poder em cima dele. Certo? E a classe média, despolitizada, apoiou isso, saiu às ruas para aplaudir o golpe militar. A classe média apoia qualquer coisa, porque a gente é despolitizado, né? A galera aqui dos movimentos sabe o que está acontecendo, mas a gente que está em casa assistindo jornal, vendo o que está acontecendo, a gente não entende muito bem. Porque os caras querem colocar a pauta deles, e não é a nossa pauta. Os caras falam um vago discurso contra a corrupção. Tá, mas eles ensinam vocês a participar da política? Ensinam vocês a ir lá na Câmara dos Vereadores? Ensina como funcionam as comissões? Como que a gente pode participar? Ninguém ensina. Ninguém ensina. Só fala, vamos lutar contra o governo. O problema é o governo. Vamos derrubar o governo. Gente, se alguém aqui pensa em derrubar algum governo, você é um ditador. Você está apoiando um governo que você não sabe para onde vai te levar. Certo? O que tem que ser feito? Se reivindicar, sim. Sair às ruas, sim. Passeata, sim. Mas com um objetivo. Um objetivo certo. Certo? A gente não pode brigar, derrubar nenhum governo. Porque o que vai vir no lugar? Vai defender a gente? Eu acredito que não. Certo? Eu vou lá, apoio, faço passeata, manifesto, derrubo o governo. Quem que vai colocar lá? Quem que vai entrar? Vai defender a quem? Não preguem golpe, não. O golpe vai fazer mal para todo mundo aqui. Vai fazer bem para meia dúzia de carinha que vão continuar no poder. Certo? É mais ou menos isso que eu queria falar aqui. Muito obrigado. Olha que interessante. Nós nunca vimos na televisão, na Rede Globo, na revista Veja, nós nunca vimos eles apoiarem uma manifestação na rua. Sempre falaram mal.
quem parava o trânsito, vamos resgatar na memória, quem parava o trânsito eram os baderneiros, aqueles que agiam contra o cidadão. O Arnaldo Jabor comparando um movimento social como esse aqui, um movimento social que reivindica direitos, comparando com o crime organizado. O Arnaldo Jabor fez isso na Rede Globo, isso na quinta. Na sexta de manhã todo mundo se arrependeu. A Veja se arrependeu, o Arnaldo Jabor se arrependeu, a Rede Globo ficou favorável aos que estavam na rua e convocou a população, a classe média para a rua. A partir daí começou uma campanha, por exemplo, o Datena falando que bandeira de partido, bandeira de movimento social era oportunismo. Como que é oportunismo se desde o início essas pessoas estão juntas? 50 pessoas na rua, eles estão lá. No dia 20, a Rota convoca quem é a favor dos militares no poder a ir à rua. Os carecas, os nazistas convocam a população para ir à rua. E muita pessoa de bem, mas desinformada, foi para a rua também. Tem imagem na televisão de policiais corruptos trocando de roupa para ir na manifestação e arruaçar e quebrar, criando aquela instabilidade, desestabilizando todo o movimento na rua democrático, para ter a justificativa de que tem que dar um golpe, de que a Dilma não está segurando o governo. Eu sou contra também a Dilma, eu não votei nela e não votei no PSDB também, mas isso não é o importante agora. Agora o importante é a gente não ser favorável ao golpe. Mesmo eu não sendo a favor da Dilma, eu sou contra golpe, porque foi eleito democraticamente. O debate a gente faz aqui na rua, democrático. Nós não estamos indo à rua para fazer passeata contra a corrupção, simplesmente. Todo mundo é contra a corrupção. Mas, se você perguntar para o José Sarney se ele é contra a corrupção, ele vai falar que é. Então, Tarifa Zero é um projeto de lei que a gente quer conversar com todos vocês. Como que é o projeto Tarifa Zero, o que ele propõe, para a gente ver se é isso mesmo que a gente pode encaminhar aqui para a nossa cidade e encaminhar esse projeto de lei para a Câmara, falar para o Saulo que nós não queremos aumento de ônibus aqui em Atibaia, encaminhar esse projeto de lei e pressionar os vereadores para que eles votem favoráveis ao povo. É por isso que a gente não vai, a coletiva Revolta da Catraca amanhã não vai sair na rua, não vai fazer nenhuma manifestação. A gente vai construir junto, coletivamente, conscientizando a população dos seus direitos e do oportunismo dos fascistas que sempre estão na história e sempre entram quando os trabalhadores colocam os governos corruptos contra a parede. Vamos discutir direito de ir e vir? Então vamos reduzir a passagem para ser realizado de fato o direito para todos. É isso, galera. O Passe Livre traz um projeto de lei que é lindo, que é o projeto do Tarifa Zero. Se nós não pagamos educação, se nós não pagamos a saúde, por que nós temos obrigatoriamente que pagar pelo transporte que é público? Essa característica tem sido omitida pelas grandes empresas, pela Aviação Atibaia São Paulo, que não justifica efetivamente a razão do aumento. O aumento não existe para melhoria e qualidade de transporte público. A única razão de ser do aumento é manter o lucro da empresa privada. A organização, ela começa na praça, ela começa com grupos organizados, ela começa não pedindo sem partido, mas entendendo qual o programa de cada partido, entendendo quais são os partidos de direita que estão a favor do grande latifúndio, do agronegócio, e quais são os partidos de esquerda que estão do lado do povo, com demandas sociais. É isso que a gente tem que fazer. Quem é o movimento negro que teve sua bandeira queimada em São Paulo? Será que nós compactuamos com a queima dessa bandeira?
foi criminalizado pelo regime militar. Nós temos que ir pra rua sim, mas ir pra rua consciente, discutir as leis, discutir os projetos de lei, artigo por artigo, vírgula por vírgula, para que a vontade legislativa seja a nossa vontade, não a vontade de um grupo dominante, não a vontade de um grupo dominante em Atibaia. Nós não temos e não dependemos do poder público e dos governantes para discutir os problemas e encaminhar soluções. É isso daí, muito obrigado. Popular, criar, poder popular, criar, poder popular, criar, poder popular. Fez curso preparatório enquanto o filho do Gari tá limpando o escritório. Aí governador não prometeu educação, o povo votou no C, mas cadê a solução? Falar pro presidente começar a tomar cuidado, aqui é um ninho de cobra, criar revolucionária. A juventude se formou, agora quer seus direitos, se de novo nos negar vai levar tiro no peito.